Opa, tudo bem, pessoal? Bom, vamos para mais uma aula de sociologia dessa vez. Nós vamos falar sobre um período da sociologia definido como modernidade. Gente, olha só, é importante nós entendermos alguns aspectos do surgimento da sociologia, que é uma ciência muito mais jovem do que a filosofia, né? Se nós compararmos períodos de existência, períodos históricos, linha histórica de existência, vocês vão observar que a filosofia surge ali 450, 500 anos antes de Cristo, ou ainda mais do que isso, segundo achados históricos. Já a sociologia é uma ciência moderna. Ela nasce e surge a partir de revoluções burguesas, a Revolução Industrial, mudanças sociais de geolocalização. Então, já surge aí no final do século XVII para o século XVIII, né? É um contexto social bastante diferente. E a sociologia surge, queridos, com a necessidade de descrever, compreender as demandas, as dinâmicas sociais e as relações sociais, falando de relação trabalhista, falando de relação familiar, parental, falando de relação ideológica, política, falando de todo esse contexto, como vocês podem observar, tá bom? Bom, olha só. A criação do Estado burguês inaugura uma nova configuração social e um colapso no sistema feudal. O sistema feudal entra em colapso. O elemento do colapso do sistema feudal é fundamental para que a organização social ela tivesse uma alteração drástica. As pessoas deixam, nesse momento, a zona rural e transitam em sentido à zona urbana, causando uma mudança na organização social, uma mudança na relação de trabalho, uma mudança na política econômica das cidades, no número de habitantes, né? Aí surgem, por exemplo, as comunidades, os guetos, né? Os bairros onde a população precisa tem 5, 6, 7 pessoas dentro de uma mesma casa, 10 pessoas dentro de uma mesma casa, dentro de um mesmo ambiente, né? Outros elementos históricos que facilitaram muito o surgimento da modernidade e também o surgimento da sociologia é a consolidação do capitalismo, né, como um meio de produção através da Revolução Industrial. As fases do capitalismo, chamadas de mercantil, industrial e financeiro, influenciaram muito o surgimento da sociologia como uma ciência que busca compreender as dinâmicas sociais e também as relações humanas dentro da sociedade. Olha só, pessoal, a grande função da modernidade, segundo os filósofos como Descartes, Francis Bacon, Immanuel Kant e os iluministas em geral, era de trazer ao ser humano melhoras nas condições sociais, avanços tecnológicos, maiores condições de igualdade, entre outros aspectos. Bom, a grande função da modernidade, segundo os filósofos, era uma busca por maior igualdade, né? Era uma busca, até, vamos dizer assim, utópica, por melhores condições no sentido da sociedade, das pessoas pobres, né? E nós vamos ver que isso é um debate sociológico muito profundo, pois as revoluções industriais elas beneficiaram muitas pessoas, melhoraram a vida de muita gente, porém não resolve o problema da pobreza, o problema da miséria, do desemprego, né? Olha só, gente, um elemento importante da sociologia e da modernidade é o mundo globalizado. A globalização significa que cada vez mais as distâncias entre as várias localizações do mundo estão diminuindo. E cada vez mais nós estamos vivendo um mesmo aspecto cultural, econômico, político e agora até de saúde, né? Interessante como o alastramento da doença como Covid-19 foi muito rápido, né? Se comparado com, por exemplo, a gripe espanhola, nós vamos ver um período de alastramento da doença muito mais intenso no Covid-19 do que na gripe espanhola.
Haja vista o quê? A globalização, né? A possibilidade de transição rápida entre países, a aviação evoluiu muito, né? Então, a globalização tem como grande conceito a diminuição das distâncias, sejam elas físicas e também culturais, éticas, morais, políticas, econômicas, com relação ao mundo, né? Cada vez mais estamos vivendo num único mundo em que os indivíduos, grupos e nações tornam-se mais interdependentes, um dependem do outro. Por exemplo, a China é a grande produtora mundial de EPIs, equipamentos de proteção individual, e fornece para o mundo inteiro. Interdependência, relação de interdependência com relação ao produto hoje estratégico, importante, né? Bom, olha só, algumas causas para esse crescimento vertiginoso da globalização, por exemplo, as mudanças políticas. As mudanças políticas são uma causa importante. Uma das mais significantes foi o colapso aí do caso do mundo comunista, através da União Soviética, que foi a queda do comunismo oficial e onde o capitalismo se fixa como a vertente mais forte e dominante do mundo. A partir daí, a globalização ela tem um processo de aceleração incrível, né? Onde surge, justamente após essa queda da União Soviética e do comunismo, surge ali a internet com todas as suas ferramentas, facilidades e aceleração de processos, e se desenvolve durante os anos 90, se firma de maneira profunda durante os anos 2000, e hoje é uma realidade irremediável, né? Barulho aqui, caminhão passando. Bom, um segundo fator importante é o crescimento dos mecanismos regionais e internacionais de governo. Nações Unidas, União Europeia, no nosso caso aqui, bloco do Cone Sul, chamado de Mercosul, né? São associações de Estado-nação individuais, na qual a soberania nacional é abdicada pelos seus Estados-membros, né? É interessante que, com relação às nações, à União Europeia, que é um bloco econômico muito desenvolvido, né? De fato é um bloco econômico, não é um acordo comercial. O exemplo aqui do Mercosul não é um bloco econômico, né? Nós podemos chamá-lo de acordo comercial. Não tem mesma moeda, como é o caso da União Europeia, que já é um bloco econômico bem firmado, né, e fixo. Os países, eles abrem mão da sua soberania para haver uma maior prosperidade econômica, né? Isso vai totalmente contra o nacionalismo, né? Vai totalmente contra a teoria nacionalista, uma teoria que privilegia o país, a proteção aos seus produtores, às suas indústrias, mas é uma globalização, ou também chamada de globalismo por muitos filósofos atuais. As corporações transnacionais são um fator importante na modernidade, né? As corporações transnacionais são companhias que produzem bens, serviços comerciais em mais de um país. E mesmo quando essas corporações transnacionais têm uma base claramente nacional, elas são orientadas aos mercados de lucros globais. Hoje nós temos aí com as corporações transnacionais contabilizando 2/3, olha, um número expressivo, né, da globalização econômica. Então, pessoal, olha só, vamos lá. Continuando a questão da modernidade, as corporações transnacionais representam hoje 2/3 da globalização econômica, ou seja, grande maioria das empresas que têm uma operação global são corporações transnacionais e elas representam uma parcela muito grande, significativa da economia mundial. São protagonistas, né, chamadas as protagonistas dos mercados financeiros internacionais, da especulação financeira, da questão da bolsa de valores e todo esse processo, tá bom? Bom, vamos lá. A modernidade, ela traz consequências sociais muito fortes, né? A criminalidade, a pobreza, a miséria acabam, de certa forma, tendo um destaque muito grande no cenário da modernidade. Olha o que acontece, pessoal. O fim do produtor independente, o êxodo rural, a exploração demográfica urbana, os desastres ambientais, o processo de proletarização e miséria,
há manifestações operárias, cria-se uma sociedade altamente competitiva, individualista, crescimento da desigualdade social. Esses são elementos aí que têm um papel assim de influência muito forte com relação ao período da modernidade. A modernidade que apresenta esses contextos. Ao mesmo tempo que a modernidade ela contribui de maneira profunda para que a produtividade aumentasse e as roupas ficassem mais acessíveis, automóveis ficassem mais acessíveis, comida também ficasse mais acessível, ao mesmo tempo, ela deixou muito clara a pobreza, a miséria e a diferença. Por quê? O que ocorre? É interessante isso. Houve o aperfeiçoamento da mão de obra, houve as revoluções e a robotização da mão de obra, né? O desemprego estrutural. Então, ocorreram processos assim que contribuem de maneira profunda para a exclusão social, para a taxa de desemprego aumentarem e tudo mais, tá? Bom, pessoal, olha só imagens aí de muitas consequências do processo de globalização e também da modernidade, né? Perceba que as pessoas acabam tendo até que construir suas moradias, suas casas em locais inadequados. Haja vista a questão da desigualdade social, da desigualdade de oportunidades. Então, a globalização, ao mesmo tempo que gerou oportunidade, e ao mesmo tempo que gerou uma produtividade extremamente elevada, ela também evidenciou a questão da pobreza. Houve um aumento populacional exponencial muito grande, né? Então, tudo isso trouxeram e construíram fatores que fazem com que a sociedade sofra extremamente, apesar de que a globalização e a modernidade têm suas vantagens. Olha só, iPhone versus iPhone, né? O meu iPhone está tocando, a moça falando, e do lado tem uma pessoa dizendo, meu iPhone está tocando, né? A globalização, ela traz esse elemento aí de desigualdade social a um nível extremado, né? Onde muitas pessoas conseguem viver de uma maneira extremamente, vamos dizer assim, bem-sucedida, né? E outras, na verdade, não tem nem o básico, né? O alimento, assim, o fundamental. Essa diferença imensa é uma realidade muito, muito sensível para as nossas sociedades atuais. É um processo interessante que a sociologia observa na modernidade é a individualização, né, das dinâmicas sociais. Os indivíduos se tornam egoístas e se tornam muito mais focados em si do que no bem comum e no bem social. Olha, vamos ver agora a visão de Durkheim sobre a modernidade, né? Acabei de falar, Durkheim concorda com o que eu falei, ou na verdade eu concordo com o que Durkheim falou, né? O grande mal da modernidade é o egoísmo. Após a Revolução Industrial, o homem passou a ser cada vez mais individualista, perdendo aos poucos o que o autor denomina como consciência coletiva. Convenhamos que o senso de consciência coletiva ele tem apenas diminuído dia após dia, e Durkheim vai dividir a sociedade em dois tipos distintos. Uma sociedade de solidariedade mecânica e uma sociedade de solidariedade orgânica. É interessante esse contexto aqui de Durkheim, pois olha só como ele vai classificar. A mecânica, a solidariedade mecânica, é uma sociedade simples, de poucos papéis sociais, baixa divisão social do trabalho e consciência coletiva. A sociedade de solidariedade orgânica são sociedades complexas, muito papéis sociais, alta divisão social do trabalho, ausência da consciência coletiva e anomia. Interessante que, sim, a nossa sociedade, num grande contexto hoje, é uma sociedade baseada em solidariedade orgânica, não mecânica, né? Onde temos uma sociedade bem complexa, com muitos papéis sociais, com muita divisão social, né? Classe B, classe A, classe B, classe média, classe não sei o quê.
e também temos uma ausência extensa de consciência coletiva. Hoje os indivíduos eles têm uma predileção importante por si, pela sua família, pelos seus, e dificilmente vão pensar no próximo. Bom, vamos lá, próxima. A visão de Marx a respeito da sociedade, eu diria que é a visão mais polêmica de todas, né? Nós sabemos que Karl Marx é o pai do socialismo, que é uma ideia hoje que gera é uma ideologia que hoje gera um bipolarismo político no Brasil complexo, né? É o pessoal da esquerda, o pessoal petista, pessoalista, ou não necessariamente, né? São pessoas que acreditam que o mercado ele faz mal para a sociedade e tudo mais. Então, eu diria que Karl Marx tem uma polêmica muito grande em torno da sua figura e das suas ideias, né? Ele foi responsável por promover a discussão crítica da sociedade capitalista, que se consolidava, bem como das origens dos problemas sociais que este tipo de organização originou. Nas sociedades desse tipo capitalista, de forma principal, de conflito ocorre entre suas duas classes sociais fundamentais, a burguesia versus o proletariado. No caso, Karl Marx ele vai defender que a sociedade é dividida puramente em duas classes, né? Burguesia, os donos das fábricas, e o proletariado, os funcionários e suas famílias. Ele vai dizer que o Estado moderno é um escritório burguês, ou seja, que o Estado moderno ele beneficia ao burguês, beneficia a burguesia, né? E vai dizer que a relação de trabalho leva ao estado de alienação. Ele vai dizer que o proletariado encontra-se alienado enquanto está submetido de maneira com muita convicção, vamos dizer assim, submetido ali ao trabalho cotidiano, e vai dizer que essas pessoas são alienadas. É uma afirmação bem polêmica e bem séria. Lembrando que a alienação diz respeito a um indivíduo que não tem leitura da realidade, um indivíduo que está com a sua visão limitada, né? Um indivíduo que está com as suas vistas cheias de nuvens e não consegue interpretar a realidade de fato como ela é, né? É interessante isso, porque o Karl Marx, nós vamos aprofundar muito sobre o socialismo, mas perceba que há uma diferença bem latente com relação à visão social da modernidade de Durkheim para a visão social que Marx fala, né? A visão de Durkheim fala de uma sociedade mais complexa, né? Uma sociedade com várias divisões de classe e com pouco sentimento ou consciência coletiva. Já o Karl Marx faz uma coisa um pouco mais pragmática. Ele divide em duas classes, burguesia e proletariado. Ele diz que o Estado moderno, a modernidade, é um parque de diversões dos burgueses, dos donos das fábricas, dos que exercem dominação, e vai dizer que a relação de trabalho sempre implicará no processo de alienação. Interessante. Bom, vamos lá. Vamos agora para uma visão de um filósofo, de um sociólogo, também filósofo muito recente, contemporâneo, vamos dizer assim, que é Zygmunt Bauman, né? O Zygmunt Bauman fala sobre a pós-modernidade ou modernidade líquida, né? Ele é o profeta da pós-modernidade, que também chamamos de modernidade líquida. Ele diz que antigamente o homem vivia sem consciência de sustentabilidade e cuidado com o planeta, apenas se mantendo, tirando recursos do mundo e usando como abrigo como um caçador. Hoje temos em mente que para que o nosso mundo prospere, precisamos dar atenção ao próprio e cuidar para que ele não se deteriore, nos deixando assim sem um lar. A Modernidade Líquida, de Zygmunt Bauman, é um livro muito famoso que conceitua e define de maneira, eu diria, cirúrgica a realidade da nossa sociedade atual. O escritor vai dizer que a sociedade
líquida ou a modernidade líquida é um período histórico onde os valores eles são diluídos e desconstruídos. Valores, inclusive, como, por exemplo, o amor, a família, valores tradicionais cristãos. É um período, o período da pós-modernidade ou modernidade líquida, onde esses valores perdem o referencial e se tornam extremamente subjetivos, né? Olha que interessante. Desde a economia, que é baseada em consumo cego e desenfreado, até o conhecimento geral, que é fragmentado em matérias e conceitos, deixando, apesar de mais acessível, pobre. Isso tudo caracteriza uma sociedade fraca e propensa a falhar. Ele vai dizer, então, que essa sociedade é uma sociedade vazia de valores, é uma sociedade de consumo desenfreado e mais, um consumo irresponsável, né? Ele vai dizer também que essa é uma sociedade onde, apesar da informação ser mais acessível, também ela é uma informação mais pobre. Incrível como o nosso querido Zygmunt Bauman, que faleceu há mais ou menos 5, 6 anos atrás, já com 90 e poucos anos, é incrível como ele descreve a fake news já nesse período, dizendo que a informação ela perde em qualidade, né? Ela perde em substância, se torna uma informação fraca, pobre. Tem muitos vídeos na internet de entrevistas de Zygmunt Bauman, inclusive para o Fantástico, para a Globo e para alguns outros jornalistas, que vale a pena você digitar e pesquisar. É um sociólogo, um filósofo muito moderno e que é uma inspiração muito forte para as reflexões filosóficas atuais. Ele fala, inclusive, sobre as amizades de rede social, né? Ele fala sobre os seguidores de rede social. É bem curioso tudo isso, viu, gente? Vale a pena estudar. Falando mais sobre a modernidade líquida, ele vai dizer que as relações entre as pessoas mudaram, se transformaram, e vai dizer que o conceito de liquidez diz respeito ao fato de que no mundo moderno tudo é instável e passageiro, inclusive as relações. O construto com relação a amizades, a amor, a companheirismo, ele é desfeito com muita facilidade, né? O Zygmunt Bauman vai dizer que essa relação hoje ela é muito frágil e ela só se mantém mediante ao desejo individual sendo acolhido. Quando o desejo individual é acolhido, a amizade permanece, o vínculo permanece. Quando o desejo individual não é acolhido, a amizade ou o vínculo, seja ele emocional ou não permanece. Ou seja, é um vínculo por interesse, né? E ele vai dizer algo que é impactante no sentido de que nos causa uma estranheza, né? A liquidez, essa sociedade é líquida nos costumes morais também e nos conceitos éticos de amor, tempo, de bens. Tudo isso se relativiza. Aí eu gostaria de abrir um parêntese para falar para vocês sobre os conservadores. Quem são os conservadores no contexto pós-moderno? Os conservadores no contexto pós-moderno ou de modernidade líquida são aquelas pessoas que lutam para que os valores tradicionais sejam mantidos. Os valores de conceitos éticos e conceitos morais como amor, fé, como bem, e os conceitos relacionais também, como casamento, como o namoro, como a importância de uma comunidade religiosa. Os conservadores são essas pessoas que lutam para que numa sociedade pós-moderna e líquida os valores sejam mantidos. E aí, do outro lado dos conservadores, vamos ter os progressistas. Temos os conservadores e os progressistas. Os progressistas são aqueles bem alinhados ao contexto da sociedade líquida, que querem e acreditam que progresso está relacionado à liberdade, está relacionado à quebra de paradigmas, está relacionado à quebra de valores morais, de conceitos construídos pela religião. Então, interessante ter esses dois cenários e observar bem como eles se degladiam, né? Inclusive politicamente. No Brasil, os de direita se identificam como conservadores e os de esquerda se identificam como progressistas. Porém, gente, isso não é um quintal muito fácil, né? Isso é um quintal complexo. Você vai ver gente à esquerda com costumes,
conservadores e você vai ver gente à direita com conceitos progressistas, viu? É uma questão social e o indivíduo do objeto de estudo da sociedade, ele é um indivíduo dinâmico demais, né? Vivo, e ele está em constante transformação. Se no mundo antigo as pessoas eram infelizes pela falta de opção, segundo o autor, no mundo moderno as pessoas continuam infelizes, mas dessa vez pelo excesso de opções e pelo excesso de possibilidades, né? Isso a gente pode ver, por exemplo, com essa multivariedade de sexualidades que existe na realidade atual, né? De definições e tudo, de orientações sexuais. Isso, por exemplo, surge com o contexto da sociedade moderna, né? Nos períodos anteriores da sociedade, esses conceitos eles eram, na verdade, inexistentes ou até ignorados. Já na sociedade moderna, nós temos o quê? Uma variedade de questões sexuais, uma variedade de conceitos éticos, de religiões, de posicionamentos ideológicos, de filosofias, de pensamentos e etc. As pessoas deixam de ser produtoras e passam a ser estritamente consumidoras. Faça um cálculo e verifique aqueles que são realmente produtores e aqueles que são realmente consumidores. Você vai ver que tem muito mais gente assistindo do que produzindo. E eu digo de redes sociais, por exemplo. Não acredite que se você posta uma foto do seu dia a dia ou 2 fotos por semana, você não é um produtor. Você é alguém que está assistindo os outros produzirem e sendo influenciado, com certeza, pela produção de outras pessoas. Vale a pena uma reflexão muito profunda, até porque produzir produzir implica em um projeto, em uma programação, em um processo de organização, né? O homem vive em comunidade, mas precisou criar a rede para que suas relações correspondam às suas expectativas. Na vida em rede é fácil ter e desfazer amigos, com extrema rapidez e fluidez, sem gerar sofrimento, sem gerar ligações. É só bloquear que já era, né? Aqui tem um quadrinho muito legal que diz assim: o que eu queria que a minha camiseta tivesse um logo e um produto nele, o garotinho está falando. E ele continua: uma boa camiseta transforma o usuário no outdoor, com corporativo ambulante. Olha só. E ele continua e diz assim: isso diz para o mundo, minha identidade é tão embrulhada naquilo que eu compro que eu paguei a companhia para anunciar os seus produtos. O gatinho pergunta: você admitiria isso? Claro, apoiar produtos é o jeito americano de expressar individualidade. Interessante. Aqui a gente vê, você que assistiu a aula de filosofia, aqui a gente está vendo um elemento da crítica socrática que é chamada a ironia, né? O quadrinho ele trata a ironia para nos fazer refletir sobre algo. Como, por exemplo, as pessoas hoje compram um produto, compram um telefone, um iPhone, por exemplo, que é muito comum, e expõem, elas precisam expor aquilo para todo mundo, porque aquela marca ela comunica uma filosofia, uma ideologia, comunica um posicionamento social, comunica um modus operandi. Isso serve para cintos, para sapatos, para roupas, para qualquer item desse tipo, carro e etc. Né? Isso é interessante, né? Muitas pessoas acabam se preocupando com essa exposição, porque a exposição ela não simplesmente transmite uma marca, mas transmite um procedimento cultural, financeiro, ideológico, político, etc. Né? Hoje, por exemplo, tem um debate muito interessante sobre, por exemplo, os de direita vão dizer, Globo lixo, né? Não deve assistir a Globo e tal. Perceba como a marca ela não simplesmente representa a marca, ela representa um processo ideológico de pensamento político, econômico, financeiro, né? Interessante isso. E ficamos por aqui. Falamos bastante sobre a modernidade, falamos sobre 3 tipos de pensadores, Zygmunt Bauman, falamos sobre Karl Marx e falamos sobre Émile Durkheim e todos os seus pontos de vista. Revisando, que Émile Durkheim vai falar sobre a sociedade de solidariedade mecânica e a sociedade de solidariedade orgânica, dizendo que a mecânica é mais simples e possui consciência coletiva,
A orgânica é mais complexa e não possui consciência coletiva. Exemplo de sociedade, solidariedade mecânica, que é simples e tem consciência coletiva. As tribos indígenas, com certeza, são sociedades muito mais simples na sua organização e divisão social, de poucos papéis sociais, que tem uma baixa divisão social de trabalho, né, bem mais simplista nesse contexto, e possui maior consciência coletiva. E o exemplo de sociedade de solidariedade orgânica é a sociedade capitalista pós-moderna, que é muito complexa, que tem vários papéis sociais, uma altíssima divisão e tem uma ausência completa de consciência coletiva, né? Você viaja para esses grandes centros do país, São Paulo, Rio de Janeiro, e você observa de maneira muito clara como a consciência coletiva ela é algo acessório e dispensável nos dias atuais, né? As pessoas vivem a sua vida e trilham o seu caminho não se importando com o próximo, não se importando com o outro. Também vimos Karl Marx, ao qual dizia, tinha uma definição mais simples, uma leitura bem simples da sociedade, que depois vai ser interpretada como comunismo ou socialismo, né? Ele lê a sociedade capitalista trazendo um contexto de que o patrão, o burguês, ele é cruel, ele é dominador, ele é alienador do proletário, do trabalhador, do indivíduo, né? Karl Marx divide a classe social em duas, burguesia, proletariado. Na leitura que ele fez da Revolução Industrial, a burguesia eram os donos das fábricas e o proletariado eram os trabalhadores das fábricas, né? Interessante que ele vai definir o Estado burguês como um parque de diversões, o Estado moderno como um parque de diversões burguês, e ele vai dizer que a relação trabalho implica e leva condicionalmente à alienação. E vimos o nosso querido Zygmunt Bauman, que fala sobre a sociedade líquida, que é a sociedade moderna ou pós-moderna, que é uma sociedade onde os valores ético-morais estão diluídos, é uma sociedade onde as amizades e vínculos, relações entre pessoas são construídos de maneira superficial, que podem ser rompidos de maneira muito rápida e indolor. E ele vai dizer também que no mundo antigo as pessoas tinham pouquíssimas opções e sofriam por isso, no mundo moderno as pessoas têm muitas opções e sofrem ainda mais por isso. Bom, gente, basicamente isso nós falamos hoje sobre modernidade, tá? Uma aula muito gostosa de se falar. Recomendo a vocês assistirem as entrevistas de Zygmunt Bauman no YouTube, fazer os exercícios da teoria dessa aula e também os exercícios do caderno de atividades dessa aula e assistam as entrevistas de Zygmunt Bauman, assistam documentários falando e comentando sobre a modernidade. Tem uma série chamada Black Mirror no Netflix que vai tratar sobre diversos assuntos da modernidade, né? E assuntos extremamente relevantes e interessantes, tá bom? É um prazer estar com vocês. Qualquer dúvida, deixe nos comentários, me aborde no privado do WhatsApp ou coloque no grupo da sua turma no WhatsApp. Sigo à disposição para tirar suas dúvidas, para dialogarmos, debatermos, e inclusive quando você estiver resolvendo as questões, surgindo dúvidas, surgindo questionamentos, por favor, me procure, a fim de que nós possamos esclarecer as suas dúvidas e a fim de que você se torne verdadeiramente alguém fera, capaz de realizar as provas e vencer os desafios que se levantam diante da sua vida em todos os dias da nossa existência, tá bom? Um beijo grande para você, é um prazer estar aqui mais uma vez, espero ter contribuído com o seu conhecimento, espero ter contribuído aí com a sua caminhada de estudante, força, permaneça firme, são dias desafiadores, são dias de oportunidades, são dias onde nós precisamos estar atentos e nos mantermos firmes no nosso propósito, tá bom? Até mais!